Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Legislação e Ética. Nesta aula, vamos estudar as noções essenciais para o entendimento do direito do trabalho, a partir da transformação do trabalho em emprego, bem como do início da proteção jurídica trabalhista no Brasil, até as inovações que foram criadas por meio da Constituição Federal de 1988. Eu sou a professora Karina de Mello Giaimo e vou acompanhar vocês nesta videoaula de Direito do Trabalho. Vamos lá? O direito do trabalho rege as relações entre empregados e empregadores, através de institutos, valores, regras e princípios dirigidos aos trabalhadores e empresas. O objeto do direito do trabalho é o trabalho, entendido como a atividade humana destinada à produção de bens ou serviços economicamente avaliáveis, sendo prestada a outrem mediante remuneração. Vamos começar a compreender a origem deste conceito, não é? Nós temos aqui um destaque para o período da antiguidade, em que não haviam relações trabalhistas, senão a escravidão. Todo o trabalho que existia se dava por meio da escravidão. Essa época é marcada por uma crueldade entre os homens, porque as pessoas eram tidas como coisas, né? E o senhor do escravo poderia fazer com ele o que quisesse. Num primeiro momento, a propriedade sobre a pessoa humana escravizada se dava como uma forma de pagamento quando um endividado entregava a pessoa como forma de pagamento. Num segundo momento, nós tivemos também mundialmente que as disputas territoriais fizeram com que, pelas conquistas territoriais, fossem apreendidas não só todas as coisas lá, componentes daquele território, mas também as pessoas. E, novamente, então, o ser humano sendo tido juridicamente como coisa. O trabalho surge na Idade Média. Observem aí que nós tivemos na Idade Média o início das corporações de ofício, em que se tinha lá um mestre artesão, alguns associados e também a figura dos aprendizes estagiários, que podiam aprender aí o exercício daquela função a partir dos 12 anos de idade. Na idade contemporânea, nós tivemos aí uma grande possibilidade de mudanças, de alterações por força das revoluções, né? Primeira revolução de grande destaque é a Revolução Francesa, que veio trazendo a bandeira liberdade, igualdade, fraternidade, e nela já tivemos o surgimento de uma proteção jurídica. Os primeiros direitos trabalhistas surgem na Revolução Francesa. Seguidamente, a Revolução Industrial teve um grande destaque também, porque, embora se tenha tido um impacto negativo inicial pela substituição de pessoas por máquinas, toda aquela rebeldia, aquele motim gerado a princípio, fez com que houvesse uma nova visão, uma mudança em que as pessoas passaram a trabalhar por salários. E é na Revolução Industrial que nós temos a transformação do trabalho em emprego. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios do direito do trabalho, né? Nós partimos no direito do trabalho de uma situação em que há o estabelecimento de uma relação jurídica evidentemente desigual, desproporcional. Nós temos de um lado o empregado e de outro lado o empregador, que vai exercer todo o poder para que o seu empreendimento tenha o alcance dos fins esperados.
exercendo inclusive um poder de direção, de controle, de mando sobre esse empregado. Então, o empregado é visto pela legislação como frágil, como vulnerável, e daí decorrem os princípios. Primeiro princípio, o princípio protetor, ele vem trazer esse nivelamento, não é? Ele busca estabelecer que, havendo interpretações de normas divergentes, nós teremos aí a opção pela norma que for interpretada de forma mais benéfica ao trabalhador. O segundo princípio, que é uma subdivisão do primeiro, indúbio pro operário, ele fala da existência de normas em si e não da interpretação, né? Então, havendo diferentes normas que se possam ser aplicadas para aquela situação, escolhe-se, opta-se pela norma mais favorável ao empregado. Temos ainda o princípio da norma mais favorável, que vem trazer também esta visão, também esta situação, e também o princípio da condição mais benéfica, que vem nos trazer uma leitura diferenciada quando nós podemos perceber aí diferentes condições de exercício da função do trabalho por aquele empregado. Por esse princípio, todas as condições que forem mais benéficas ao trabalhador, ao empregado, deverão ser observadas. Temos ainda mais 3 princípios. O princípio da continuidade da relação de emprego, que estabelece que ninguém quer ficar desempregado, não é? Se há uma interrupção na prestação do serviço, presume-se que houve o despedimento do empregado. O princípio da primazia da realidade, muito utilizado nos nossos tribunais, estabelece que vai ter um valor maior a realidade fática do que aquela que ficar registrada nos documentos. E, por fim, o princípio da razoabilidade e da boa-fé, que vem orientar os nossos magistrados e até os empreendedores na condução das relações de emprego, de trabalho. Temos uma tela apresentando para vocês a regulamentação do trabalho no Brasil. O destaque é o 1930 e anos seguintes, né? Que em 1930 nós tivemos no nosso país o primeiro Ministério do Trabalho, a elaboração da consolidação das normas trabalhistas, a Carteira de Trabalho e Previdência Social também data desta época e é, obviamente, um marco, não é, de regulamentação dos direitos trabalhistas no Brasil. Temos aqui um destaque para a Constituição Federal de 88, que trouxe, sim, inovações na seara trabalhista. Observem, vou fazer a leitura do que aparece para vocês aí. A autonomia de tempo ao trabalhador, que não se tinha antes, majoração da multa do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, jornada diária de 44 horas semanais, terço constitucional sobre as férias, licença paternidade, entre outras inovações. Selecionamos as principais aí para destacar nesse momento. Vamos passar agora à análise dos sujeitos intervenientes na relação jurídica de trabalho, iniciando pelo empregador, não é? O empregador é um conceito legal retirado da CLT, em que nós temos uma empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços, como aparece para vocês. É interessante observarmos essa conceituação do empregador, porque o empregador pode sim ser também, além da pessoa natural, uma pessoa jurídica, né? E ele irá ter o risco da atividade, no sentido de que ele pode vir a alcançar lucratividade, mas também ele pode ter prejuízos.
e não pode dividi-los com os seus empregados. E, por força desse risco, ele tem todo o poder na direção da sua atividade. Então, ele tem aí a possibilidade de admitir quem ele quiser, de mandar embora quem ele quiser, desde que cumpra as regras que dizem respeito à dispensa imotivada, não é? Vamos ver mais aqui. Tipos de empregador, né? Primeiro tipo que aparece para vocês é o grupo econômico, a reunião de empresas que compõem um grupo econômico e tem uma responsabilidade solidária. Temos também o empregador rural, em que nós temos pessoas contratando para o exercício de atividades agroeconômicas e esse empregador rural não se define pela sua localização. O que importa é que a atividade para a qual, né, ele contrata é agroeconômica. Temos o consórcio de empregadores rurais, que é, no esquema de um consórcio, a reunião de empregadores que irão assumir, por meio de um pacto, todas as responsabilidades trabalhistas dos seus empregados. A empresa de trabalho temporário, que fornece a outras empresas pessoas qualificadas que ela mesma contrata e remunera. O empregador doméstico, que é aquele que contrata a pessoa para o exercício de trabalhos na residência não lucrativos e habituais. O dono de obra, que é aquele que dirige a obra, né, para fins de, ao final, comercializá-las. Não é considerado empregador o dono de obra que vai dirigir a obra, que tem um poder aí de comando, ordena e tudo mais, para que ao final resida nessa obra. Não, ele tem que ter a finalidade comercial. E por fim, nós temos aqui a possibilidade também de um consórcio entre os empregadores urbanos agora, não é? Em que há a possibilidade aí de ter uma partilha no desempenho de função entre os mesmos empregados e todos eles irão assumir as responsabilidades de forma solidária também, no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Temos neste slide um destaque para o risco da atividade e o poder de direção do empregador. Do risco da atividade falamos antes, não é? Que é a possibilidade de oferir os bônus ou os ônus advindos dessa relação aí de empreendedorismo em que se contrata a mão de obra, o empregado, o trabalhador. Então, esse empregador, ele vai sofrer aí todos os ônus e vai alcançar todos os bônus do seu desempenho. Da mesma forma, ele tem esse poder de direção que compreende aí a possibilidade de ordenar, de observar e destinar qual é o empregador que vai ficar à frente do exercício de determinada função, em que local, em qual horário, né? Supervisionar esse trabalho, controlar e por aí vai. Nessa relação jurídica de trabalho, nós temos ainda a figura do empregado. Falaremos na sequência do contrato de trabalho. E no contrato de trabalho, nós veremos as características para que se tenha aí a possibilidade de enquadramento de uma pessoa enquanto empregada. Por ora, vamos ver as modalidades de empregados, né? Nós temos os empregados domésticos, que foram contemplados aí por uma emenda constitucional em 2013, em alguns direitos que foram trazidos a teor, então, da letra constitucional. Temos também os empregados em domicílio, que
ganharam um destaque maior a partir da pandemia do coronavírus, que são as pessoas que mantêm um vínculo de trabalho e realizam o trabalho com habitualidade, com subordinação, mediante remuneração à distância. Temos ainda o empregado rural, que presta o serviço para o empregador rural, então também temos aqui aquele destaque, ele está na lida, ele está no desempenho das atividades agroeconômicas. Temos o empregado aprendiz, que participa de um programa de estágio, né, a partir dos dos 14 anos até, no máximo, os 24 anos. Temos o empregado temporário, que não tem habitualidade no desempenho do seu trabalho, porque ele é contratado, porque ele exerce o seu trabalho por meio de um contrato temporário. Então, tem-se aí uma condição que exige o desempenho daquela função e vai se findar em algum momento. Temos o empregado público, que é um empregado da administração pública, porém, ele é contratado, não é? Ele submete-se aí às normas seletistas. E, por fim, o empregado intermitente, que realiza trabalhos esporádicos. Passamos agora à análise dos requisitos do contrato de trabalho que irão permitir a você assegurar quem é ou quem não é considerado empregado. Primeiro requisito é a pessoalidade, no sentido de que o empregado, ele é uma pessoa natural, uma pessoa física, como nós, né, que desempenha o trabalho pessoalmente, no sentido que, se eu fui contratada ao desempenho de alguma função, enquanto empregada, eu não posso me fazer representar, né? Eu tenho que ir desempenhar aí a minha função pessoalmente. Onerosidade, segundo requisito, destaque para vocês, no sentido de que o contrato de trabalho, ele tem como contraprestação o pagamento de salário, né? A não eventualidade, ou também tratada pela doutrina, enquanto a habitualidade se configura no exercício da função, pelo menos, né, mais de 2 vezes por semana. Tem que ter uma repetição no exercício dessa função. E, por fim, a subordinação, que é o receber ordens, né, o ter o seu desempenho profissional orientado pela figura do empregador. Então, essas 4 características são imprescindíveis, são cumulativas para que qualquer pessoa se configure como empregado e então possa ter aí os direitos trabalhistas assegurados na CLT. Temos aqui alguns trabalhadores que não são empregados. Desde o início se sabe que eles não são empregados, eles desempenham funções. Primeiro trabalhador é o trabalhador eventual, aquele trabalhador que não tem no desempenho da sua função qualquer habitualidade. Segundo trabalhador, o trabalhador avulso, que ele é um trabalhador não empregado, mas em que pese isso, o Constituinte lhe deu todos os direitos trabalhistas garantidos, tal como fosse um trabalhador empregado. E temos lá a figura do trabalhador autônomo, não é? Que tem um exercício liberal da sua profissão, não segue ordens, não cumpre horários, não tem a habitualidade necessária no desempenho das suas funções. Vamos falar um pouquinho a partir de então sobre as possibilidades de negociações coletivas, que são destacadas primeiramente pela convenção coletiva e seguidamente veremos os acordos coletivos, né? Temos situações, possibilidades em que as partes, empregador, empregados, irão fazer ajustes de vontades, né? E aí, por essa razão,
Quando esses ajustes de vontades se derem com um grupo de pessoas, nós estaremos diante de negociações coletivas. Tem-se uma convenção coletiva quando esse ajuste, esse acordo de vontade se der, de um lado, com o sindicato dos empregados e, de outro lado, com o sindicato das categorias econômicas, dos grupos econômicos, ok? Mas é entre sindicatos. Já os acordos coletivos são também essa possibilidade de ajuste sobre determinada matéria, não é? Que diga respeito àquela relação de trabalho do grupo, da classe, enfim, mas nós temos a participação aqui, de um lado, do sindicato dos empregados e, de outro lado, das próprias empresas, dos próprios grupos econômicos. É importante essa negociação, turma? Sim, demais. Por quê? Hoje em dia, a CLT, após a reforma trabalhista de 2017, estabeleceu nos artigos 611A, B, matérias que poderão ser tratadas por esses acordos, pelas convenções e que terão um valor prevalente sobre a norma legislada. Ou seja, hoje em dia, nós temos que o negociado, em algumas matérias, vale mais do que o legislado. E, por fim, vamos falar das comissões de conciliações prévia, né? Então, o que é uma comissão de conciliação prévia? Quando ela tem lugar? Na hipótese do surgimento do conflito trabalhista, já estando diante de uma situação conflituosa que precisa de uma solução, a legislação prevê a possibilidade de instituição de uma comissão de conciliação prévia, paritária. Nós teremos o mesmo número de representantes dos empregadores e dos empregados tentando trazer luz, solucionar este conflito. Não é obrigatório. Se, porventura, você entender melhor, não é, ajuizar de pronto a demanda trabalhista, não há obrigatoriedade de passar antes pela comissão de conciliação prévia. Pessoal, vamos ver agora uma entrevista com o Dr. Diogo Oliveira, que vai tratar justamente dessa prevalência do negociado sobre o legislado. Vamos lá? Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. Como fica o movimento sindical com a recente reforma trabalhista? Quem responde é o presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB, Diego Oliveira. Doutor Diego, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O que mudou basicamente, doutor, com relação ao direito, ao movimento sindical, com essa reforma trabalhista? Um dos principais pontos da reforma, da alteração, foi o negociado sobre o legislado, né? Esse ponto da reforma que é de grande impacto para o movimento sindical e também para as relações do trabalho. E eu queria que o senhor explicasse o que é, para quem está nos assistindo, o que é esse acordado sobre o legislado, que afinal a gente ouviu falar muito, né, no segundo semestre de 2017, mas assim, o que significa isso? Significa o quê? O que convencionar a empresa e os sindicatos dos trabalhadores, ou os dois sindicatos, patronal e laboral, o que eles convencionarem, o que eles fecharem através de um acordo ou convenção coletiva, isso vai ter patamar supralegal, ou seja, ele vai estar acima das leis, né? Abaixo tão somente da Constituição. Então, o sindicato que vier a fazer esses acordos, ele tem a grande responsabilidade de colocar em pauta o que é de mais agrado para os seus representados. E que isso vai ter um patamar muito alto, abaixo tão somente da Constituição Federal. Mas muita gente tem dito que, apesar de todas as críticas, toda a polêmica, que o acordado sobre o legislado, na verdade, sempre existiu. Sempre existiu, doutor? Sim, o acordado sobre o legislado sempre existiu. A Justiça do Trabalho sempre deu essa relevância aos acordos e convenções coletivas. Tudo que era para beneficiar o trabalhador,
você poderia fazer e era devidamente registrado na Justiça do Trabalho, né, no Ministério do Trabalho, e era homologado na Justiça do Trabalho através das ações, né? Então, as relações de trabalho que eram para beneficiar o trabalhador, então o negociado já prevalecia sobre o legislado. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Direito do Trabalho. Muito obrigada, acesse a nossa plataforma, os nossos materiais, o Saiba Mais e até a próxima. Tchau, tchau!